Venha comigo aqui, venha. Que eu preciso da sua atenção agora. Atenção você que está chegando neste momento no nosso Balanço Geral. O que você vai ver é exclusivo, impressiona, deixa a gente emocionado também ao mesmo tempo. Nós vamos falar da Mahara. A Mahara era uma jovem estudando para ser advogada de 23 anos de idade. De repente, ela se envolveu com uma pessoa. Casou, ficaram juntos por 3 anos. Mas um dia a Mahara disse o seguinte: peraí, eu não posso ficar refém do ciúme desse homem. Não posso e não vou. Se livrou dele, largou, terminou. Eles ficaram 6 meses separados. E a todo momento esse homem via e enchia a vida dela. Era um verdadeiro inferno. Como é que termina essa história? Com esse homem matando a Mahara de uma forma brutal e covarde dentro da casa no Boqueirão e planejando tudo, Maurício Freire. Agora é o seguinte, a família diz e tenta buscar um pouco de conforto numa carta psicografada que impressiona, Maurício. Pois é, Riva, impressiona mesmo, foi uma surpresa até para nós ontem. Eu e o repórter cinematográfico Christopher Spudado, nós fomos até a casa dos pais da Mahara, estávamos lá para repercutir o caso, já que o julgamento do Enio vai acontecer na próxima segunda-feira, recontar essa história, saber como a família está mais de 2 anos depois do crime. E essa carta chegou numa conversa que a gente estava tendo ali enquanto produzíamos a reportagem. Olha, semanas depois, a mãe da Mahara contando para nós, da morte da Mahara, a gente recebeu uma carta do interior de São Paulo, uma mulher que a gente não conhece, não sabe da Mahara, não soube da história do que aconteceu, e a gente recebe essa carta através de um parente, e essa carta falando, a Mahara narrando alguns fatos, pedindo um auxílio para a família, para que cuidasse dos cachorrinhos dela, dos elefantinhos, dizendo que ela estava bem. E aí, quando eu pedi essa carta para a mãe, falei: você tem essa carta aqui? A gente pode olhar? E a mãe pegou essa carta e leu essa carta para nós, muito emocionante o que foi escrito nessa carta. E também mostrando ali, a família fez questão de mostrar os documentos da Mahara, o documento, o passaporte também, a carteira de habilitação, para mostrar que a letra que estava na carta é a mesma letra da assinatura dos documentos, quer dizer, é a letra da Mahara. Então isso foi de arrepiar a nossa equipe naquele momento, além da história como um todo, né? Foi mais um caso de feminicídio, como tantos outros que a gente relata aqui no Balanço Geral, e todos normalmente acontecem da mesma forma. É um relacionamento, normalmente o homem é abusivo, ele tem ciúmes, ele muitas vezes agride fisicamente e verbalmente a esposa, ele oprime ela, e isso vai se estendendo até que a mulher não aguenta mais, pede a separação. Num ato obsessivo-possessivo, o homem não aceita e começa a perseguir. Muitas vezes essas histórias acabam em tragédia, em morte, como foi o caso da Mahara. Então ontem a gente foi para recontar essa história, vários familiares estavam lá na casa dos pais da Mahara, a gente relembrou esse caso, como que era a Mahara, os sonhos que ela tinha. Ela estava para se formar em Direito, pretendia passar 1 ano nos Estados Unidos, então depois da separação, uma vida inteira pela frente, ela tinha muita coisa para fazer, estava muito feliz. Agora a gente vai ver a reportagem que mostra a história da Mahara, quem que era a Mahara, e também essa carta psicografada impressionante que é de arrepiar. Vamos ver. Era 31 de junho de 2017. Quando eu mandei mensagem para ela na quarta-feira, 9h30 da manhã, e eu vi que ela não leu, né? Daí tentei ligar 10 e pouco, o telefone dava como desligado, nem dava em caixa postal, nada. O Marcel ligou para nós, ele falou: tio, suba que a Márcia matou. Sabe? Foi bem assim, suba que a Márcia matou. Gente, sabe assim quando você cai no chão? A gente tentou abrir a porta e não conseguia.
porque não estava trancada, a porta já estava aberta, né? Daí quando eu entrei assim, que eu virei, quando eu entrei ela estava caída no chão. Estava sem roupa, né, caída, cheia de sangue. Eu estava em casa quando recebi um telefonema pedindo que eu viesse socorrer a Mar, que parece que ela tinha se suicidado. Falei, não pode ser. Suicídio não. Então ela estava realmente muito feliz, por isso que a hora que meu irmão falou que ela tinha se matado, alguma coisa assim, eu não conseguia acreditar, porque eu sabia que ela estava numa fase maravilhosa, assim, sabe? Minha filha não se matou. Daí pegamos o carro e subimos. Daí na metade do caminho, meu filho ligou, o Felipe ligou, falou, mãe, a Mahara não se matou, mataram ela, né? Logo a polícia confirmou. Mahara Dávila Scremin foi assassinada. O ex-marido, Enio Bertoncello, de 32 anos, confessou o crime. O casamento entre os dois durou 3 anos. Ela reclamava pra mim, falava que ele cobrava muito ela, que ele tinha muitos ciúmes dela, ela trabalhava o dia inteiro e ela chegava em casa, tinha que fazer tudo, os afazeres domésticos, né? Ele não ajudava ela em nada e ela não estava aguentando isso. Ele é uma pessoa bem possessiva, sabe? Vários momentos ela falou para mim que ela ia para a faculdade, ele ia para a faculdade esperar ela, assistir aula junto com ela, sabe? Algo bem estranho assim para mim, né? Eu achava bem, inclusive às vezes eu falava, mas por que você vai? Ele dava uma desculpa, do caso do carro, por causa de alguma coisa assim. Mas assim, ele chegou ao ponto de ter 2 carros na garagem e não deixar ela dirigir nenhum dos carros. Por quê? Para ela ficar dependente dele para qualquer lugar que ela fosse. Ele ficava cercando, sabe? Ele não sufocando. Nesta mensagem obtida com exclusividade, a última pessoa que viu Nahara viva e que esteve com ela na noite anterior diz a mãe dela. Teve um momento que ela disse estar arrependida pelo tempo que ficou junto casada, que havia momentos que não estava bem juntos e quando se separou, disse estar mais leve, sem preocupações e tal. Foi a Mahara quem pediu a separação. Enio nunca aceitou. Depois de 6 meses, ele teria planejado o crime. 2 dias antes de matar a ex, Enio teria ido até a casa dela. Naquela noite, o Enio passou na frente da casa da Mahara e viu um carro. Era um amigo dela que estava na casa. Inconformado, ele resolveu agir. Contou em depoimento que veio até esse canto aqui e desligou o disjuntor de luz. Ele passou a mão, era uma outra grade, desligou a energia da casa e se escondeu nesse beco. Seria, de acordo com a investigação, uma tentativa de atrair a Mahara e o amigo para fora, para ele poder agir. Como ninguém saiu e algumas pessoas começaram a passar e olhar ele de forma estranha, porque ele estava escondido no beco, ele resolveu deixar esse local, mas continuou observando a casa de um outro ponto. Ele premeditou, ele comprou luvas, ele comprou uma máscara cirúrgica, ele voltou em casa buscar uma faca, ele ficou mais de 2 horas na frente de um consultório odontológico que tinha próximo da casa, esperando que a outra pessoa, o amigo da Mahara que estava dentro da casa, saísse para que ele pudesse surpreender ela sozinha. No depoimento à justiça, obtido com exclusividade pela RIC TV, Enio confessou. Você que matou a Mahara? Eu que acabei cortando, passei a faca no pescoço dela. Por que no pescoço? Doutora, eu não consigo me lembrar dos momentos ali na hora. No dia seguinte, Enio voltou à casa para buscar a faca usada no crime. Os passos seguintes de Enio foram perto da família da ex. Ele agiu como se não tivesse tirado a vida de Mahara. Na hora que nós chegamos aqui... Ele estava no portão aqui. Ele estava no portão chorando ali, desesperado, falando que tinha que ser encontrado a pessoa que fez aquilo com a Mar. Estava ali simulando, chorando, então já começou ali. No depoimento, Enio falou por que foi até o velório e participou do enterro. O senhor foi no enterro dela, sabendo que era o senhor que matou ela e abraçou a mãe dela, simulou inclusive um desmaio. Foi arrependimento e um último adeus para Mahara. Só que era tudo para minha vida. 4 dias depois do crime, Enio foi preso. Ele responde por homicídio por motivo torpe, meio cruel, que impossibilitou a defesa da vítima,
feminicídio e fraude processual. Para a família, o sentimento ainda é de saudade. Mahara era uma jovem sonhadora, de apenas 23 anos. Ela era uma pessoa alegre, ela estava feliz. Faltava 10 dias para a formatura dela, para ela acabar o curso de Direito, né? E ela falou que daí de presente ela queria ficar um ano nos Estados Unidos, daí a gente já tinha ido para São Paulo, ela estava com visto de 10 anos. Ela falou: mãe, agora eu vou voar. Ela falava, sabe? Eu vou voar. E o sonho dela era ser promotora. Semanas após a morte de Mahara, a família recebeu esta carta. Pela primeira vez, os pais mostram o que a jovem disse através de uma psicografia. Ela foi escrita por uma médium de São Paulo que nunca viu a jovem nem os pais e que recebeu a mensagem do espírito de Mahara. E a forma dela falar dos cachorros dela, ela fala, cuide dos cotilinhos do meu cachorro. É o jeito que ela falava do cachorrinho dela, sabe? E o mais impressionante é a letra. Você pega a letra dela, dos cadernos dela, ou até a assinatura do próprio documento, é idêntico. E a pessoa não conhecia a gente. Quando acordei, estava num quarto branquinho, uma janela com vista para um jardim e uma fonte maravilhosa em forma de elefante. Mas em breve voltaremos a nos ver. Cuida da minha coleção de elefantinhos e não esqueça dos cotilinhos do meu cachorro. Te amo para sempre, mãe. Mahara. Eu espero, sim, que a lei exista, que ele consiga a pena máxima, sabe? Porque eu acho que a pena máxima é pouco ainda pelo que ele fez. A única forma que eu tenho de visitar minha filha é no cemitério. Ela deitada num caixão lá. E essa é a forma que nenhum pai e nenhuma mãe no mundo devem visitar o filho. A coisa está errada, está invertida, principalmente pela violência brutal de um homem possessivo. A carta é essa aqui, gente. Para você saber, pode estampar a carta no ar? Ela tem muitos trechos que são de verdade de arrepiar. E a mãe fala, essa letra é igualzinha à letra da minha filha. E ela mesmo chega a relatar, se fizer um exame caligráfico lá, comparação de caligrafia, vai aparecer que é a letra dela. Ela fala muito de um sonho que ela teve. Ela sonhou que estava no alto de uma montanha. E lá do alto da montanha, ela viu um monte de elefante passando. Que ela se sentiu em paz. Ela fala dos sobrinhos também na carta. Ela dá nome dos sobrinhos. Veja que essa médium é de São Paulo, ela não conhecia a família. Ela diz ter recebido o espírito da Mahara e a Mahara escrito tudo isso, pedindo conforto e paz para a família. Maurício, essa carta é exclusiva, a mãe e o pai, muito emocionados, abrem a primeira vez para que todo mundo possa ver. É nessa carta que hoje eles estão buscando conforto e na luta por justiça. Ô Rivas, sabe uma parte que me impressionou particularmente muito nessa carta? Um momento em que ela relata ali na carta que ela acorda de repente numa sala branca com um jardim que ela avista e ela sentiu uma dor um ardido no pescoço. E aí alguém que ela encontra neste outro lugar, onde ela acorda, passa uma pena no pescoço dela e a dor passa. A facada que o Enio deu na Mahara foi no pescoço. Ele tirou a vida dela com uma facada no pescoço. Então isso na carta, Riva, me arrepiou muito, porque ela sentiu o ardido no pescoço, onde foi a facada do Enio contra ela, e aí a pessoa que ela encontra neste outro lugar passa essa pena e essa dor passa. Não é de impressionar, arrepiar isso, Riva? Não é. Esse detalhe, ele é impressionante. Como se aquela pena estivesse reconstituindo de novo a normalidade na vida dela, já no outro lado, já num outro plano. Maurício, quando é que nós vamos ver esse julgamento acontecer? Já tem data para isso? Tem data sim, Riva. Na próxima segunda-feira, no Tribunal do Júri. O júri pode durar até 2 dias, são várias pessoas que vão falar ali. E na segunda-feira, então, o Enio senta no banco dos réus
para esse julgamento. Como a gente viu na reportagem, a família espera que ele pegue pena máxima. Agora, logo depois do crime, a gente viu que ele tentou fingir, de certa forma, que não tinha responsabilidade no que aconteceu. Foi até a casa, chorou, participou do velório, enterro. Tem um amigo da Mahara que foi muito importante na investigação da polícia, porque na noite anterior ela relatou, através de mensagem de texto para esse amigo, que tinha acabado luz na casa. E só no outro dia, quando ele foi lá, sabendo do que tinha ocorrido, é que ele relatou às outras pessoas que ela tinha comentado isso. Até então, ninguém sabia. Vamos ver o que esse amigo disse, a gente também conversou com ele ontem. A gente sempre assistia toda terça um programa e eu avisei ela que estava começando o programa. Falei, ó, tá começando o programa, vamos assistir, vamos comentar o que vai acontecer hoje. E ela me informou então que estava sem luz. Daí ela falou, vou me deitar porque tá ficando tarde, eu tô com frio. E ela foi se deitar então. Aí foi no dia seguinte, quando me informaram do ocorrido, é que eu vim conversar com a família, vim, né, estar perto da família por ser amigo, tanto tempo com eles, e comentando então que ela me informou que estava sem luz, que um vizinho falou que não acabou a luz na rua. Foi então que começaram toda a investigação, o porquê que estava sem luz na casa dela, e daí chegou à conclusão de que ele havia desligado o interruptor.